Muito bem. Vamos começar um novo capítulo hoje. Sim, professor, nós vamos começar um novo pensamento hoje. Sim, senhor. E sim, senhora. Vamos trabalhar um pouquinho sobre gestão de documentos. O que é gestão de documentos? Gestão vem de você organizar, administrar, ah, direcionar ou, entre esses três pontos principais, receber, protocolar e destinatar ou colocar o destinatário correto. Ok? Mas vamos aprofundar um pouquinho juntos hoje? Vamos lá. Tem uma historinha aqui para vocês, da segunda página. Eu gostaria muito que vocês observassem um pouquinho ela. Bom, depois dar uma olhadinha e a gente vai aprofundar em rotinas de documentos. Vamos lá. Antes de tudo, vamos entender o que é gestão de documentos. Vamos partir por esse primeiro ponto. O que é uma rotina de documento? Rotina de documentos, breve introdução. Para dar início aos estudos dos seus conhecimentos, que abrangem a gestão de documentos, é preciso entender em que consiste essa ação. De acordo com a Lei Federal número 8.159, de 1991, o artigo número 3, ou artigo 3º, a gestão de documentos consiste em um conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando em sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Ok. Entre outros fatores, de acordo com a Lei número 8.159, de 91, especificamente no artigo 3, terceiro, documento, toda a parte de rotina de documento ou gestão de documento envolve quando ele é produzido, criei um documento. Exemplo, os memorandos, os ofícios, as circulares, criei ele. Por isso que tem aquele número, né? Cada pessoa que nasce, ele tem um número de RG, CPF e número de certidão de nascimento, correto? A mesma coisa serve para o documento. Ok, quando ele nasceu, deu-se aquele número para ele. Por exemplo, lá a circular número 001, por exemplo, ou o memorando 002 e assim sucessivamente. Ok. Operações técnicas referentes à sua produção, tramitação. Esse enviar para um departamento ao outro, enviar um requerimento para um memorando para um outro profissional, enviar um memorando para um ofício para um órgão público, fazer uma procuração, tá. Esse uso dele. Enquanto ele estiver sendo usado, enquanto ele estiver sendo observado, entendido, avaliado, observado, analisado, ele está em uso, correto? Então, todo esse passo a passo, para onde ele vai, quando ele nasce, para onde ele vai, eu tenho que gerenciar isso tudo, senão o documento se perde, correto? Beleza. Depois chega num ponto que o documento perde a sua validade, ele não tem mais utilidade. Ou eu elimino ele, ou eu arquivo. Isso vai depender bastante do prazo de guarda de cada empresa. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, ok? De acordo com o PAIS, em 2002, são três fases fundamentais para a gestão de documentos. Acompanhe. São três fases excepcionais para você gerenciar toda essa vida, todo esse passo a passo e por onde esse documento vai passar. Primeiro ponto. O que a gente observa? A gente observa? A gente observa a fase de produção. A fase de produção refere-se à elaboração dos documentos que circulam rotineiramente no ambiente profissional ou ambiente empresarial, órgão ou setor. Tá. Quais são os documentos que a gente já viu? Viu todos aqueles documentos: carta comercial, mala direta, e-mail, relatório, edital de convocação, pauta de reunião, ata, aviso, recebimento, telegrama, recibo, telegrama, circular, currículo, atestado, declaração, ofício, requerimento, contrato empresarial, procuração, circular, memorando e ordem de serviço. E outros mais documentos. Todos esses tipos de documentos, eles têm que ser controlados. Mas, primeiramente, antes de serem controlados, eles têm que existir.
Quando esse documento nasce, com cada um com o seu assunto, cada um com as suas características, cada um com o seu ponto de vista, eles têm que ir para uma próxima fase. É a fase a fase da utilização deste documento. Quando eu estou utilizando esse documento, é onde que eu mando para ele que ele tem utilidade, né? A fase da utilidade desse documento. Vamos lá. Utilização dos documentos. Nessa fase, tem-se a atividade de produção, recebimento, classificação, registro de distribuição, tramitação, da expedição, da organização do arquivamento do documento, da elaboração das normas de acesso ao documento, assim por diante, recuperação de informações e assim por diante. Vamos lá. Dentro da fase de utilização, eu tenho algumas coisas que eu faço com esse documento dessa fase. Dentro dessa fase. A primeira atividade que eu faço dentro da utilização do documento é o protocolo. Pessoal, mas vamos lá, deixa eu entender. O que é protocolo? Protocolo é o que a gente vai ver hoje. Exatamente. Protocolo que a gente vai ver hoje. Quando o documento nasce, geralmente, igual, por exemplo, a ata, igual o atestado, igual a declaração, igual o ofício, igual o contrato empresarial, circular, memorando de ordem de serviço, eles nascem, você coloca um número de controle. Por exemplo, memorando 001, memorando 002, barra 2000 e tanto, assim por diante. É um controle seu para você saber quantos memorandos você já fez, correto? Quando ele vai com outros documentos, ou até mesmo só ele sozinho, eu vou enviar para uma outra empresa, eu tenho que protocolá-lo. O que é um protocolo, professor? Um protocolo é onde eu registro esse documento em um sistema. Ele vai receber um outro número, além do que você já colocou, para uma outra empresa, ele vai receber um outro número que essa empresa vai controlar por onde vai passar esse documento. Ok. Aonde que eu vou receber, vou classificar esse documento, vou registrar ele como distribuição, para onde ele vai passar por diversas mãos, assim por diante. Isso no setor de protocolo. Depois eu tenho da expedição, para onde ele vai. Na terceira atividade, eu vou organizar ou vou arquivar depois que já tenha utilizado. E depois eu vou colocar normas para as pessoas, quem pode acessar esse documento depois de ele já ter arquivado. Então, eu tenho diversos tipos de documento. Pode ser um livro, pode ser por exemplo, fotos, pode ser vídeos, pode ser diversas coisas que são documentados ou documentos de registro. O que é um documento? São tipos ou formas que eu guardo informações que sejam de extrema importância ou alguma relevância. Ok? Beleza. Depois, recuperação das informações. Caso o documento esteja bem velhinho, ele vai se desfazer. Então, como que eu posso recuperar esse documento? Pronto. Então, tenho toda a fase quando ele nasce e tem todo o pico de vida dele que passa por diversas formas, diversos setores, diversas coisas, diversas situações, correto? E depois eu tenho a terceira fase, que é a avaliação e destinação dos documentos, que se desenvolve através de análise e avaliação dos documentos, visando estabelecer prazo de guarda e até mesmo descarte. Traduzindo, chega essa parte que eu posso deixar esse documento arquivado para sempre. Mas para eu saber se esse documento vai ser arquivado para sempre, eu tenho que avaliar a importância, o grau de importância da informação que está contida nele. Correto? Então, para que isso aconteça, eu tenho que avaliar e eu tenho que ver para onde, o que eu vou fazer com esse documento depois. Então, tem que ser bem observado. Ok? Então, vamos lá. Para que o estudo desse capítulo seja mais eficiente, procure visualizar os documentos que diariamente circulam no seu ambiente de trabalho. Geralmente, o tipo chamado de tráfego de documentos. Traduzindo, quando você trabalha no setor administrativo, você vai receber bastante documentos, bastante papéis com informações ou bastante arquivos com as informações no seu computador. Se você trabalha como secretário ou secretária, assistente administrativo, você vai pegar muitos documentos que têm muitas informações, e-mails, currículos e assim por diante. Então, cada empresa, cada setor tem o seu tipo de documento que mais circula ali dentro. E quanto mais circula documento, esse
tráfego, essa circulação de documentos, vai depender de cada atividade de empresa. Tá bom? Beleza, professor, tá aí tudo bem, eu entendi que tem 3 fases de um documento, tem um documento quando ele nasce, esse documento pode ser qualquer formato que exista informações dentro dele, ele nasceu, depois ele vai receber um protocolo, que para onde ele vai, como ele vai, por onde ele vai passar. Esse protocolo ele garante que o documento não seja perdido e para onde ele vai, se ele vai ser descartado daqui a um tempo, em quanto tempo ele vai ficar lá no arquivo, beleza, tá aí tudo bem. Para que a gente entenda por onde esse documento passa, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre como é que é o protocolo. Bom, vocês viram as 3 fases iniciais, que é recebimento, toda essa questão que a gente já falou anteriormente. Tá, professor. Depois que esse documento já nasceu, como que eu faço o controle desse documento? Porque lá na minha empresa, o documento entra, mas a gente não sabe para onde vai, vira fumaça. Exato, porque não tem um protocolo, não tem uma regra de circular, não tem uma regra para quem pode ou quem não pode pegar esse documento. Não tem um fator de você saber aonde está esse documento, porque ele não tem um registro, ele não tem um número de controle. Então, não tem nenhum controle. O protocolo também, ele querendo ou não, é uma forma de controlar esse documento circulando dentro da sua empresa. Vamos lá? E agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é esse protocolo. Nas organizações, os documentos circulam rotineiramente, não só com caráter interno, mas também externo, gerando o tráfego de documentos. Essa circulação precisa de um controle, com registro de entrada e saída desses documentos de trabalho. Então, o que é um protocolo? O protocolo ele é uma forma de controlar, entrada e saída de documentos. Vamos lá. Quando você vai ao shopping, você passa por uma cancela, correto? Quando você está entrando no shopping, você não chegou naquela cancela. No shopping, antes de você entrar no estacionamento, você não estaria, o seu carro não existe dentro do estacionamento. Quando você chega nessa cancela, é emitido um papelzinho informando o horário que você entrou e a data que você entrou, e tem um número naquele papel ou um código de barra naquele papel, correto? Aquele código de barra informa que você tem um registro a partir de agora que você vai estacionar o seu carro lá dentro do shopping, ok? E tudo que você, suponhamos, tá bom? É a suposição agora. E tudo que você faz, aonde você vai nesse shopping, quanto tempo que você fica no shopping, por onde você passou, quais são as pessoas que te atendeu, quais são as pessoas que te orientou, o que você comprou, o que você adicionou ainda mais do que você já chegou, por exemplo. Eu cheguei com uma roupa azul, eu vou sair com quais tipo de roupa, o que foi colocado mais, o que foi feito, todo o seu registro, tudo que foi feito, tem lá naquele papelzinho, naquele número que você registrou, a data e o horário que você entrou nesse estacionamento desse shopping chamado gestão de documentos, correto? Aí, beleza, nessa empresa. Aí você fez um monte de coisa nesse sentido. Você fez um monte de coisa nesse documento. Por quê? Aquele número de registro fala sobre uma determinada atividade. Ok, tudo em cima daquela determinada atividade. Aí você vai embora. Quando você vai embora, você coloca de novo, você deixa, por exemplo, aquele hotelzinho que você entrou no estacionamento, você tem que deixar numa próxima cancela, aonde você vai sair. Então, quando há uma entrada e uma saída, tudo que você fez é registrado. Beleza. Aí você volta no dia seguinte. É emitido uma outra intenção. Você volta no dia seguinte para fazer uma outra coisa, uma outra atividade. Aí você entra na sua cancela, é registrado um novo protocolo que vai falar sobre um determinado assunto e você faz todo um processo referente a esse assunto. Aí você vai embora e assim por diante. Aí você vai voltar nesse shopping para comprar uma camiseta azul. Por exemplo, você volta lá na cancela, é emitido um novo registro de protocolo, um novo protocolo, um novo número de atividades que você vai fazer lá, vai registrar tudo que você vai fazer durante esse período que você está lá na empresa, nesse shopping, e vai registrar que você vai comprar uma camiseta azul e que você experimentou várias
vários tipos de camiseta, você vai pôr em todas as lojas para resolver esse assunto. Você vai embora, registra que você saiu, pronto, acabou a atividade que você fez. Aí no quarto dia você volta para ir à praça de alimentação. Então você vai lá na cancela de estacionamento, gera um quarto número que não tem nada a ver com os demais outros, com uma data nova, toma um horário novo que registra todo o seu passo a passo, quanto tempo você vai ficar no shopping e o que você vai fazer assim sucessivamente. Nota que o protocolo ele é só um número de registro e cada registro, cada atividade que você faz com um determinado documento que recebe o protocolo é feito um histórico por onde passa e por onde ele vai. Por exemplo, abre aspas. Um protocolo é como se fosse um CPF de um documento. Esse protocolo, como CPF, é um exemplo, tá bom? Uma ilustração. Cada pessoa tem o seu CPF. Cada pessoa é responsável por esse protocolo que ele tem, que é o seu próprio CPF. Então, tudo que você faz fica registrado na Receita Federal, correto? Então, você tem um número de registro. Então, tudo que você faz vai ficar registrado até o último dia de vida, onde você vai dar baixa no seu documento de CPF. É um exemplo, é só uma ilustração. Tá bom? Beleza, professor. Já entendi que protocolo é uma forma de registrar entrada e saída. Tá, professor, mas vamos aprofundar um pouquinho mais para eu conhecer mais o protocolo? Porque eu ouço bastante, mas eu pouco conheço. Vamos lá? As atividades que fazem parte de um protocolo, de acordo com o Rodrigues, em 2014, são: o que faz parte de um protocolo? Recebimento, recepção, entrega e entrada de documentos que serão encaminhados a quem estão destinados. Chegou essa folha. Tá, eu tenho que saber agora quem é essa folha, para onde ela vai. Ok, descobri o que é, recepcionei esse documento. Vou agora saber para onde ela vai e vou descobrir que esse documento vai para o setor de RH. Pronto, um currículo, vou registrar que esse currículo entrou, vou colocar um número de registro dele. Ó. Após o recebimento dos documentos, faz-se o registro com a atribuição de número ao documento e registro no sistema de controle de protocolo. Traduzindo. Quando esse documento chegou para mim, quando ele chegou para mim na minha empresa, essa folha não existia. A partir de agora, essa folha chegou na minha empresa, vou entender que essa folha, a partir de agora, ela vai circular na minha empresa, vou saber quem me mandou e para onde ela vai e qual é o teor do assunto. Vou fazer um número para ela, vou registrar quem me mandou e qual o assunto desse protocolo. Vou imprimir uma cópia desse número para colocar junto com esse documento para a pessoa entender, para os outros departamentos entender qual é o número de registro. Mas só que no sistema já existe um número para ele que eu posso ir acompanhando aonde ele está. Ok. Triagem e classificação. É a verificação do documento que será protocolado, separado e cadastrado. Os documentos são identificados e analisados atendendo ao público de classificação do órgão. Distribuição e expedição, saída e encaminhamento de documentos do protocolo para o outro setor da instituição. Controle e movimentação pode ser manual, mecanizado ou informatizado. Após o controle de fluxo de documento, desde a entrada de criação do documento na instituição, os sistemas informatizados atendem com precisão essa trajetória documental, traçando, registrando todo o percurso do documento. Um exemplo de ficha de protocolo. Por exemplo, vamos lá. Protocolo, número do protocolo, número do documento, código do assunto, data da entrega, espécie, vamos lá. Deixa eu tentar contextualizar. Porque só falar, ler o contexto, não adianta. Você tem que entender aonde você pode ver um exemplo disso. Deixe-me pensar aqui. Uma boa ideia. Fórum. Suponhamos que você tem um processo no fórum. Você vai processar uma pessoa porque ela te xingou. Um exemplo. Aí o seu advogado vai fazer um documento falando o que aconteceu e assim por diante. Aí esse documento não gerou ainda nenhum processo. Ele é só um papel que o advogado fez, correto? Aí ele vai lá no fórum e está lá escrito setor de registro de protocolo.
Aí a moça ou o rapaz do setor de protocolo, que é a recepção, lá no fórum, vai pegar esse documento, vai analisar qual é o teor do assunto, porque dentro do fórum tem várias varas de atuação, por exemplo, vara da família, vara de crime civil, assim, outros, trabalhista, um exemplo, tem vários departamentos no fórum. E a pessoa que vai receber esse documento vai identificar qual é o autor desse assunto, ela vai colocar no sistema, por exemplo, seja um sistema, onde ela vai identificar, por exemplo, qual o código do assunto, por exemplo, processo sobre calúnia. Pronto, então, código do assunto 02, que referente a calúnias. Ok, espécie, processo, espécie empréstimo, por exemplo. Isso vai depender bastante. Número de ordem vai depender bastante. Data do documento. A data do documento vai colocar a data que recebeu esse documento, a data de entrada do documento. Melhor, me perdoe, deixa eu fazer um registro aqui. Data do documento é a data que foi emitido o documento. E a data da entrada é a data que eu estou recebendo esse documento. E aqui vai vir um número que o sistema vai criar, ou você vai olhar os outros, no último que você recebeu, por exemplo. O último protocolo que eu emiti foi o 005, que foi o anterior. Agora esse vai ser o 006. Pronto, um exemplo. Aí aqui vou colocar o assunto desse protocolo e por onde ele vai passar. Por exemplo, o setor de protocolo recebeu, a data que recebeu, o recibo e a data da pessoa que recebeu. Assim sucessivamente. Então vamos lá. Aqui a data da distribuição, por exemplo. Vamos colocar aqui hoje é 8, por exemplo. Vamos colocar aqui hoje é 8, coloco 08. 08, primeira distribuição. Não, me perdoe. A primeira distribuição é no departamento que ele está. Ele recebeu no protocolo. Vou distribuir agora, vou mandar para o setor de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu refazer, porque nesse exemplo aqui, ele fica um pouquinho complicado. Porque tem diversas formas de protocolar. Eu estou tentando colocar um exemplo bem interessante aqui em cima desse modelo aqui, para não ficar tão bicho de sete cabeças. Vamos continuar lá com o exemplo do processo. Vou colocar lá. Eu cheguei com esse documento, meu advogado chegou com esse documento lá no fórum, e a pessoa que está responsável por esse protocolo vai colocar lá. Número de protocolo. O anterior foi o 005, um outro assunto, e esse vai ser o 006. De 2000, vai ser um número lá, 006. Aí o código do assunto, que alguns têm, outros não, esse é o primeiro que tem, o código do assunto será o 001, que é referente sobre calúnia. Eu mudei. Data de entrega, data que a pessoa me entregou esse documento lá para o protocolo. Aí a data de entrega seria na data que eu recebi, então seria 008, um exemplo. A espécie pode ser colocada impresso, ou espécie, depende do teor do assunto, espécie, ideológica, assim por diante. Isso vai depender bastante. Data do documento. Data do documento é a data que foi emitido esse documento. Foi emitido no 007, pronto, 2000, 007, 007 não é... dia 7 do 8. Então, vou colocar dia 7 do 8 e eu recebi dia 8 do 9. Foi emitido dia 7 do 8, eu recebi ele, estou recebendo ele dia 9 do 8, dia 8 do 9, e aqui o número de ordem dele é o número provavelmente é de ordenação de páginas, isso vai depender bastante de cada empresa. Procedência, ok. Assunto. Vou colocar o que se trata esse documento. Vou dar um resumo dele. Estou resumindo para ficar mais fácil para as pessoas identificarem. O documento em anexo retrata sobre um processo de calúnia feito por tal pessoa a tal pessoa. Ponto. Pronto. Resumi o que é essa folha e os anexos dela. Correto. Agora vou para a primeira distribuição. Depois que eu imprimir, se for uma empresa que não tem um conteúdo digital, vou imprimir e vou colocar para onde ele vai. Vou colocar assim, vai para a primeira distribuição. Depois do setor de protocolo, primeira distribuição vai para onde? Fórum de causas, de pequenas causas. Pronto. Fórum de pequenas causas. Que data que eu estou encaminhando? Tal data. Vou encaminhar no mesmo dia 8. Vou colocar aí quem recebeu e a data de quem o nome da pessoa de quem recebeu
e a data que ela foi recebida. Por exemplo, eu não consegui entregar no mesmo dia, então eu entreguei no dia 9/9. Ok. Aí essa pessoa vai ficar com uma cópia desse protocolo. Aí esse protocolo, com esse modelinho, vai ser enviado para uma outra pessoa. E assim sucessivamente. Uma pessoa que envia para outra pessoa e assim. Só que existem sistemas que fazem isso sem que as pessoas escrevam. Bom, existem diversas formas de fazer isso. Tem um caderno de protocolo. Deixa eu apresentar para vocês o caderno de protocolo. O que é o caderno de protocolo? O caderno de protocolo, ele é praticamente a mesma coisa. Só que o caderno de protocolo, olha só o caderno de protocolo que ele é. Ele é uma fichinha assim, ele é dessa forma, exatamente dessa forma, só que é um caderninho que é do próprio setor que faz o controle de quando recebeu e para onde foi enviado, ao destinatário. Esse é um caderninho muito simples, bom, que todo setor pode ter. Por exemplo, se a sua empresa não tem um número, melhor, um controle em sistema, indica para ele um caderninho de protocolo, que é para saber quem recebeu o documento que você enviou. Ok? Mas dá para também fazer um protocolo meio, como posso dizer, meio informal. Um modelo assim. Igual esse aqui que você pode imprimir, só que essa folha ela vai acompanhar definitivamente o próprio documento até o fim dele, né? Até quando ele for arquivado. Só que existe um histórico digital, existem documentos digitais, existe um sistema digital que mostra, você digita o número, você vai saber para onde ele foi e com quem ele está e o que está sendo feito nesse documento. Ok? Então, você já entendeu que o número de protocolo é uma identificação que vai fazer um resumo do assunto e vai saber por onde ele passou e o que está sendo feito, assim por diante. Isso vai depender bastante do sistema de gestão de protocolo. Ok? Então, notaram que o sistema de gestão de processo envolve inicialmente o protocolo. Não adianta esse documento já ter sido criado, porém, ele tem que existir, ele tem que ter um número de controle para eu saber por onde ele está passando. Quem recebeu ele, o que está sendo feito, e assim por diante.